Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Resiliência Cast, um podcast onde a gente traz pessoas muito importantes que trazem a sua história de vida e através da sua história de vida você pode colocar em prática e fazer a sua vida mudar. Eu sempre falo nesse podcast, não adianta escutar, escutar, escutar e não agir. Que você possa pegar algo importante aqui, colocar em prática, validar na sua vida e ensinar outras pessoas para que você possa fazer a corrente do bem, onde todo mundo alcance seus resultados, tenha uma vida mais leve e resiliente. Hoje eu estou com uma grande amiga aqui, Cid Alvarenga, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com as pessoas de transformação. Vem com novidades ainda que a gente não vai falar ainda, mas em breve, eu não quero dar spoiler, uma ferramenta muito maravilhosa para vocês poderem tocar a vida. E a gente vem bater um papo hoje para mostrar que se for possível para nós transformar nossa vida e alcançar os nossos resultados, e ter uma vida mais leve, é possível para você também. Então sejam bem-vindos, curta, compartilha, indica, comenta, traz perguntas, traz feedbacks, fala o que a gente tem que melhorar, porque a vida é assim, a gente executando, aprendendo, validando o que faz sentido e colocando isso para ser na nossa vida. Então seja bem-vinda, Cid, é um prazer ter aqui, estar aqui. É um prazer que você possa estar aqui. Eu sempre começo esse podcast, Cid, fazendo uma pergunta muito maluca, tá? Vamos lá. Que é: quem é você? E eu sempre respondo assim: eu sou Robson Alberto Amushi, filho de Alberto e Odete, libaneses, italianos, portugueses, escravos e índios, que depois de muitas adversidades não abandonou seus valores, a honestidade, a alegria, a amorosidade, a fé, a resiliência, a contribuição, a determinação, a família. Sou casado com Jade, tenho 2 filhos e ajudo as pessoas a encontrar o seu caminho, ser mais abundante e ter uma vida mais leve. E aí eu pergunto: quem é Cid Alvarenga? Então, prazer estar aqui, Amushi. Um super prazer. Te acompanho já há muito tempo e admiro muito seu trabalho. Seu trabalho é show de bola porque é um trabalho de ativação e eu me vejo muito nesse lugar. Eu sou Cidiane Alvarenga, filha de João Jacinto e Maria Geralda, filho de italianos, índios e negros. Também não, com todas as adversidades da vida, não perdeu sua força, sua fé, determinação, honestidade, o governo, que a gente tem que ter governo sobre a nossa vida. E, enfim, sou uma pessoa que está aqui para ajudar as pessoas, para ajudar, para compartilhar conhecimento, compartilhar por onde eu passei, as minhas experiências, no sentido de ativar as pessoas. Eu vejo, a gente já está há muito tempo juntos, né? A Cid aqui está junto comigo fazendo um trabalho há algum tempo e eu vejo que você é uma pessoa muito focada e determinada e quer alcançar. E enquanto você não chega ali naquele objetivo, você não para. Da onde vem isso? Na verdade, vem da construção do dia a dia, da clareza. A Hum. partir do momento que eu comecei a entender a força que tem a clareza na nossa vida e o planejamento e a determinação, eu fui fazendo com habitualidade e fui de pequenas e pequenas vitórias, você vai criando as grandes vitórias. Mas nem sempre foi assim, né? Não, era terrível, era terrível, era terrível. Na verdade, a gente vai melhorando o que a gente precisa, que a gente tem como falhas, né, que a gente tem muitos pontos fortes, mas a gente tem falhas que são cruciais no nosso desenvolvimento. E a falta de clareza, planejamento e repetição do que é bom, é que faz com que as pessoas fiquem extremamente perdidas. Então, quando eu fui colocando mais clareza na minha vida, como eu já era uma pessoa extremamente determinada, então as coisas foram melhorando, e aí foram tomando corpo e planejamento e preparo, enfim, aí a vida começou a mudar, começou a ganhar outro vulto. Muito legal. Gosto muito daquela frase que fala: sua maior dor, sua maior angústia está diretamente ligada ao seu propósito, né? Então, pela sua fala, o que você diz você passou por experiências não tão boas, que não Como foram todo mundo, como né. todo mundo na vida, e é É. por isso que eu quero começar e puxar o nosso podcast por esse caminho, porque eu sei que quem nos escuta aqui, nossa audiência, está passando por uma dificuldade, seja lá financeira, profissional, no relacionamento ou na saúde física ou até espiritual, não se encontra, tá ali com uma dor, não tem um relacionamento saudável, não sabe se casa, compra uma bicicleta, ou se separa, se muda de emprego, muda de cidade, e todo mundo passa por isso, né? E aí eu jogo a pergunta para você, Cid, como eu sempre digo, né? Eu tive que passar ali ser engenheiro civil, porque era um sonho do meu pai que queria que eu fosse engenheiro civil, para depois trabalhar no Brás na 25 de março, para entender que eu gostava de pessoas, depois passar por festas,
restaurantes, onde eu tive também ali um acesso para depois começar a encontrar meu caminho. Qual que foi a trilha da Cid para ela chegar a hoje nesse lugar de uma empresária de sucesso, que está vindo aí ajudando muitas pessoas a mudar sua mentalidade, ter clareza como você trouxe para as pessoas poderem seguir. Mas onde começou a história da Cid? Bom, a minha história começou, eu estudei comunicação, depois fiz direito, e eu sempre tive uma vontade de acabar com a timidez. Aí eu comecei pela comunicação, porque eu achava Mas você era tímida? extremamente, mas era tímida do jeito de falar e a boca tremer. Tá. Então, fiz faculdade de comunicação, aí depois eu vi que não era isso que eu queria, e aí eu era uma pessoa que gostava muito de justiça, de ajudar as pessoas, fui lá e fiz direito, advoguei por um tempo, mas a minha necessidade foi de entender a mente humana. Por que que muitas pessoas conseguem resultados diferentes e outras não? Às vezes pessoas mais esclarecidas, com grau de escolaridade maior, e outras que não têm nem a metade disso conseguem fazer Também. resultados diferentes. Então eu queria entender como que a mente humana funcionava. Foi aí que eu deixei o direito e fui estudar neurociências. Tá. E aí eu entrei com tudo, para entender comportamento, entender a mente humana, enfim, E o que que você descobriu, principalmente da Cid? que eu fazia tudo errado, Aê! É aí que eu queria chegar. fazia absolutamente tudo errado. Tudo errado. E o que que você fazia de errado? Porque eu acredito que as pessoas, elas podem se identificar, né. E o que que eu fazia de errado? Eu não sabia falar não, eu colocava as pessoas à frente, eu dava mais importância para o que as pessoas queriam do que para as minhas próprias necessidades. Eu engolia e não falava o que sentia. Eu ficava com pensamentos obsessivos em coisas que nem faziam sentido para mim. Às vezes eu queria uma coisa, quando eu conquistava, eu falava: "Nossa, para que que eu queria isso aqui se eu nem quero isso?", Uhum. né. Qual que eram as coisas erradas que a Cid fazia para a Nossa, gente poder, identificar e mostrar para as pessoas que existe um caminho para a gente poder alcançar um melhor resultado? olha, era muita coisa, era a falta de foco muitas vezes, né, começava alguma coisa e parava, eu acho que é o mal de muita gente começar, projetos e parar, né, não tinha clareza do que eu queria, eh precisava da validação dos outros, eu acho que isso também é um problema muito grande que a gente vê muita gente passando, e não confiava, por mais que eu soubesse de várias coisas, eu não confiava nos meus dons e talentos. Então, à medida que eu fui reforçando isso, tendo clareza do que eu gosto, as coisas foram mudando. Porque eu acho que tem que ter o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe quais são suas forças, quais são suas dificuldades, para você começar a corrigir. Então, eu acho que ajudou muito nisso, muito, muito, muito nisso. E depois que eu inseri clareza com repetição, eu trouxe a cura de muita coisa na minha vida. Tá. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui, voltar um pouquinho aqui, que me chamou a atenção numa coisa. Você falou que, você tinha algumas dificuldades ali. Você enxergava essas dificuldades? Muitas vezes não, Tá. muitas vezes, muitas delas não. Pelos meus resultados, eu via que tinha alguma coisa fora de eixo. Por que que eu errava? Por que que as coisas não acontecia da forma que eu planejava? Por que que muitas vezes eu ia sem preparo para fazer o que eu queria, e aí dava errado, e aí a gente se frustra e depois coloca culpa em terceiros, coloca culpa na família, pai, mãe, quando na verdade a correção é nossa. Então eu fui ajustando, eu fui pegando a responsabilidade da minha vida. E a gente terceiriza muito, culpa Deus, culpa sociedade, culpa N, né, N situações. E aí eu fui vendo que quem que tinha que fazer a diferença era eu mesma. Ontem você falando tudo isso, ontem eu estava atendendo uma pessoa que chegou até mim com uma demanda de uma pessoa estava sendo muito agressiva com ela, né. E aí eu cheguei para essa pessoa e falei assim: "Eu passei por uma experiência muito maluca, nessas últimas 2, 3 semanas, eu estava meio sumido, as pessoas vão perceber que a gente teve um gap aqui de lançamento de podcast, porque eu tive uma apendicite, tive que ser operado", né. E aconteceu de uma maneira muito estranha, para quem já teve apendicite sabe, né. Eu estava aqui no Resiliência Humana, que é onde a gente está aqui hoje, e de repente eu senti uma dor no estômago. E eu falei: "Ah, comi alguma coisa estranha".
E a partir disso, continuei trabalhando, dormia, acordei no dia seguinte com mais dor, mas ainda querendo aguentar a dor. A gente quer suportar, não Sim. quer externar essa dor, né? Fingir que nada está acontecendo. E a partir disso chegou uma hora que se tornou insuportável. E aí eu tive que ir para o hospital, e ali tive que tomar vários remédios, muita dor, desmaiei 2 ou 3 vezes, e mesmo com dor, eu quis convencer o médico a não me operar. Ah, né, e às vezes a gente tá dentro de um buraco, a gente tá com uma dor e a gente não quer olhar para aquilo, É. né. Por isso que eu te perguntei, você enxergava essa dor? E eu não enxergava que eu tinha que ser operado. Se eu não tivesse sido operado, talvez hoje eu não estaria aqui, porque já tinha pus, já tinha estourado o apêndice e deu toda uma complicação. Fiquei 7 dias no hospital. Mas trazer essa metáfora. Às vezes a gente está com uma dor tão grande Sei. que não quer enxergar e não quer Nega, né? dar o passo seguinte, Sim. né. Você passou por uma situação dessa, que você sabia que você tinha que mudar, mas ainda você, aquela zona de conforto era confortável, você falava: "Ainda vou esperar um pouquinho aqui"? Ah, várias. Acho que várias. Várias. Na resolução do casamento, a gente vê muita gente infeliz no casamento e fica procrastinando a decisão também de resolver o que está trazendo infelicidade. A gente vê sociedades que as pessoas não têm clareza, não alinham propósitos e o negócio está desandado. A gente vê muito isso. A gente vê tanto isso, eu já passei por todas essas situações. E aí a gente vai deixando, escondendo debaixo do tapete, vai dando um jeitinho aqui e ali. Só que enquanto a gente está fazendo isso, um campo de frequência, um campo de inteligência está ao redor da gente, trazendo resultados. Então foi à medida que eu fui começando a entender isso, que eu fui conseguindo dar outros direcionamentos na minha vida e ir melhorando. E à medida que a gente vai vendo, porque os desafios vão aparecer a vida inteira, para todo mundo, que a gente vai subindo de frequência, transformando crenças, vem um desafio e aí você vai ter que organizar. Então acho que todo mundo, eu passei por isso, por vários problemas. Qual que foi uma das situações, problemas, eu gosto de chamar de crises de transformação, que você teve que olhar, parar, ter um pouquinho de direcionamento, respirar e fazer uma mudança? Transição de carreira, quando eu quis fazer essa mudança, Sair de advogada saí do de direito. advogada com 12 anos de advocacia, para começar tudo de novo e estudar. Estudar de segunda a segunda, final de semana, fazer especialização, enquanto estava todo mundo divertindo, todo mundo em festa, eu casada, enfim. Então foi uma renúncia que eu fiz, então foi um desafio muito grande que se eu não tivesse disciplina e determinação, não teria feito essa transformação e no encerramento do meu casamento. Então nós temos que ter renúncias. Temos que ter renúncias. Se a gente quiser subir, se a gente quiser mudar de frequência, transformar a vida da gente, a gente vai ter que ter renúncias, mas renúncias conscientes. Não dá para fazer renúncia de qualquer jeito, sem responsabilidade. Por isso que Me dá um exemplo de renúncias conscientes? a gente tem que saber se vale a pena continuar naquela situação, se está trazendo felicidade ou não. Como se fosse uma lista de perdas e ganhos, vamos dizer, o que que eu ganho fazendo essa atitude, o que que eu perco fazendo isso? Sempre. Tendo uma autorresponsabilidade para saber lidar, porque muitas pessoas separam, fazem as coisas, mudam a sociedade e não pensam no que vai dar, e depois se arrependem muito. É nesse sentido? Nesse sentido, porque na verdade você vai pesar os prós e os contras. Eu fiz muito isso. Por quê? Você tem filhos no meio, você tem muitos anos de convivência com a pessoa, mas aí entra também uma coisa, até que ponto você está feliz? Até que ponto você se deixou de lado? Pais infelizes conseguem criar filhos felizes? Não. Então eu acho que, eu tive que substituir uma crença que eu cresci ouvindo que casamento era um só, que, a gente nasceu para quando você encontra a pessoa e casou, Felizes para sempre. felizes para sempre. E não é feliz para sempre, é feliz enquanto tem amor, admiração e conexão. Se esses 3 elos, eles se perderem, se perder a unidade, a linguagem, o casamento vai para o brejo. Então, eu acho que aí você tem que olhar, vale a pena ficar com uma pessoa, sendo que você tem filhos, você tem você, que você não pode se abandonar. Então, é pesar os prós e os contras. Dá para corrigir? Não dá. Os dois estão em alinhamento, em unidade? Se não estão, enfim. Então, foram decisões muito importantes, assim,
encerrar um casamento de 20 anos, sair de uma profissão onde que todo mundo fala: "Poxa, Como foi a 12 anos". como foi a decisão, a renúncia e a decisão de trocar de carreira? Porque muita gente que está nos assistindo, né, hoje a gente tem as 5 maiores dores do resiliência humana, que são relacionamento, tá? As pessoas não estão sabendo se relacionar, ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso, inclusive a gente tem, gravou um podcast aqui com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria do Brasil, e ele falou que agora a depressão também atingiu o Brasil como sendo o primeiro. Depois a gente tem o financeiro e o profissional, que é onde eu quero chegar. Sim, como é que é essa renúncia de algo de 12 anos? Eu também fui ser engenheiro civil, trabalhei numa grande construtora e eu via já que aquilo não fazia mais parte de mim, mas eu não sabia também como trilhar isso. Mas eu queria escutar um pouquinho como que foi para a Cid, depois de 12 anos, uma carreira sólida dentro do direito, recomeçar. Foi uma decisão que não foi muito fácil, realmente não, as decisões importantes elas não são fáceis, mas eu fui fazendo uma transformação aos poucos, que eu acho que me trouxe mais segurança. Eu fui em paralelo com o direito, comecei a estudar neurociências, e aí eu vi que realmente era aquilo que eu queria, e aí eu fui deixando aos poucos e hoje eu estou totalmente no na neurociências. Você começou então como se fosse para você, para A autoconhecimento. gente sempre começa pra gente. Ótimo. A gente sempre começa pra gente. Toda mudança a gente começa sempre pra gente. É isso. Eu quis me transformar, eu quis me entender, eu quis me conhecer, eu quis conhecer a minha mente, eu quis conhecer quais eram os meus acertos e os meus erros. E aí eu fui estudando tanto, fui buscando tanto, que eu vi que eu estava transformando. E na hora que eu senti que muita coisa na minha vida tinha transformado, eu comecei a querer compartilhar. Quando transborda, aí Não dá dá pra ficar aí só dá com para você. governar, né, como você Aí dá diz, para governar. né. A Aí dá minha pra a minha governar. história foi muito parecida, não sei se você sabe, né, eu estava ali numa vida muito boa financeiramente, eu trabalhava no Brás e na 25 de Março, na confecções da minha família, mas com um buraco dentro do peito, né, e esse buraco dentro do meu peito fazia eu cair aonde? Nos vícios, comida, Tô bebida, pensando, hein. baladas, e coisas que não faziam muito sentido para mim. E ali, a partir dessa hora, você se perde. E aí essa angústia cresceu, cresceu, cresceu dentro do peito, e eu falei: "Eu preciso buscar uma alternativa para isso". E aí caí numa vivência, numa experiência, e esse é o convite do Resiliência Humana. Você vai fazer um curso comigo, você vai estar ao lado da Cid, ela te mentorando. Se você vai estar lendo um livro, se você vai fazer terapia, tanto faz, simplesmente comece. Começa. Porque a partir de você começar a olhar para dentro de si, as coisas vão se transformar. E eu, a partir disso, comecei a me transformar, tive que ter renúncias, tive que me afastar de muitas pessoas que eu achava muito importante da minha vida, e isso causa uma dor muito grande, Sim. mas eu estava sabendo lidar com essas consequências para que eu pudesse, e aí eu fiquei um pouco num outro ambiente, com outras pessoas, olhando para dentro de mim, me autorresponsabilizando, porque sem autorresponsabilidade não funciona. Parei de culpar os outros, meu pai, o papagaio, minha mãe, meu tio, e falei: "Tá bom, talvez a cicatriz, talvez, o machucado tenha sido causado por outra pessoa, mas a cura da cicatriz é minha responsabilidade". A partir disso eu fui curar isso, e curando isso eu fui me transformando. E aí, todos aqueles amigos que eu tinha me afastado, começaram a me procurar falando: "Como é que você fez isso?". É. Que deve acontecer muito isso com você, né? Falando: "Como é que você chegou nesse lugar? Como é Sim. que você mudou tão isso?". E o que a gente pode falar é aqui, é olhar para dentro, não é isso? Sempre. Sempre, porque todas as respostas estão dentro da gente, absolutamente todas. Enquanto a gente não muda como a gente sente também, a gente não muda o lado de fora. Então, foi essas mudanças mesmo, à medida que as transformações começam a acontecer, você vai mudando internamente, é uma postura interna que você vai ganhando. Ao ganhar essa E postura, essa postura interna muda até o seu físico. muda tudo na sua vida, muda a parte física, muda a parte sentimental, muda a parte profissional, muda dinheiro, muda tudo, não tem como. Você ganha uma musculatura interna muito diferente. E a postura muda. Postura mudou, muda completamente o seu externo. E tudo tá ligado à forma que você sente, né. Enquanto a gente não corrige a forma que a gente sente
com relação a vários assuntos, a gente não consegue materializar de uma forma diferente. Então, tem que curar. Se uma pessoa tiver com uma angústia agora dentro do peito, ela tá ali sem saber se ela toma uma decisão e ela não sabe o que renunciar, que dica que você daria para ela, assim, direto e reto? Um papo assim: "Ó, faça isso, pense nisso, coloque na balança", como seria dentro do que você acredita? Analisar os prós e os contras. Primeiro, para você fazer uma coisa consciente, faz mesmo, pega um papel e analisa: o que que eu ganho, o que que eu perco com isso? Começa a ter clareza, o que que sua vida pode mudar. E uma coisa que é muito importante a gente fazer, que muda completamente a nossa vida, quando você toma coragem, é um divisor de águas a coragem. Quando você tem coragem para dar o primeiro passo no que vai melhorar a sua vida, as coisas mudam demais, porque aí você baixa frequência é tudo abaixo da coragem, alta frequência é tudo acima da coragem. Então, vá com medo mesmo, mas faz. É o primeiro passo, a gente tem que dar o primeiro passo que a vida muda. E cada tomada de decisão diferente que a gente faz, abre um campo diferente. Tomou uma decisão hoje diferente do que você vem tomando, vai abrir um campo de N possibilidades. E aí coisas novas vão começar a acontecer. Então, tudo é muito transitório. Então não pensa que você vai ficar naquela dor, naquele sofrimento, porque não vai. Então, tenha determinação, tenha coragem, porque um campo completamente novo vai se abrir, é onde a gente cria o destino da gente. As pequenas escolhas todos os dias é que faz com que você crie o destino que você quer. Então vale muito a pena quando você se resgata, vale muito a pena quando você tem coragem de fazer o que você está evitando por muito tempo, quando você tira um projeto da gaveta, quando você vai lá e cuida da sua alimentação, quando você vai lá e cuida do seu corpo, quando você faz algo diferente, com repetição, com clareza, com planejamento, não tem jeito de você não ter resultados diferentes. Então podem ser pequenas decisões. Pequenas, a decisão do que você vai comer hoje no almoço, ao invés de você estar no celular vai lá e desenfreado pega um monte de coisa que você nem está com vontade. Para e pensa no que você quer comer, escolhe o que você quer comer, escolhe as pessoas com quem você quer conversar, escolhe como que você vai lidar com os problemas que estão acontecendo na sua vida. Vai ser com seu otimismo, com uma vontade de resolver, com resolutividade? Você vai empurrar, jogar para baixo do tapete, vai deixar mais um dia aquela história: "Deixa a vida me levar, a vida leva eu". Isso não existe. Quem conduz a vida somos nós. Todos os resultados que a gente tem estão de acordo com as nossas escolhas diárias. E aí, você escolhe hoje, você escolhe uma semana escolhendo certo, um mês escolhendo certo, um ano escolhendo certo. Não tem como você não colher o que você está plantando, porque quem planta colhe, não tem jeito. Para eu sacar um dinheiro, Amuxe, eu tenho que ter depositado. Senão, na hora da adversidade que eu preciso, o que que tem ali? Não tem nada. Então, na verdade, se eu quero uma vida diferente, eu tenho que depositar coisas diferentes, pensamentos diferentes, hábitos diferentes, para que na hora que eu precisar, eu tenha de onde sacar dessa nova pessoa e não daquela pessoa lá do passado. Porque aquela pessoa do passado vai te dar o mesmo resultado que você já tem. Então, assim, vale muito a pena quando você para, olha para dentro e fala: "Eu vou arrumar essa casa interna". E aí, quando você começa a arrumar essa casa interna, você vai vendo que o tanto que você vai levantando a sua frequência, vai mudando a sua postura, vai mudando os seus resultados, as suas conquistas, mas elas começam de pequenas vitórias, pequenas coisas, começando da roupa que você vai vestir no dia, da conversa que você vai ser, da postura que você vai ter, da comida que você vai comer, de você não enrolar no que precisa ser feito no dia, parar de procrastinar. O que é procrastinar? É você deixar de fazer o que é necessário no dia para o próximo passo da sua evolução, seja profissional, seja física, seja de saúde, seja pessoal, seja lá o que for. É aquelas pessoas que compram o curso e não assiste, é aquelas pessoas que Compra o livro e deixa ir compram o livro livro, e não lê, sabe que tem que fazer um paga trabalho, academia e não não vai. vai, tem que fazer um trabalho, enrola, deixa para a última hora. Então a pessoa não ela está sempre procrastinando, porque se você está no ontem, você está no passado. Aí você está depressivo, deprimido. Se você está no agora sem fazer o que precisa ser feito, você está procrastinando. E se você está aqui e ansioso com o futuro,
sem fazer o que precisa ser feito no presente, você também está ferrando com a sua vida. Então a gente está no agora, igual a gente está aqui, imerso, sabendo que a gente está aqui, mas a gente está completamente no agora. É isso aí. Então, ó, pega essa dica aí que eu não sei se você percebeu. Pequenas decisões, Sempre, né? todos os dias. E eu falo isso aqui como uma forma mais, tenha coerência. Seja coerente com você mesmo. Se você promete para você que você não vai comer o chocolate, come o chocolate, você não está sendo coerente. E aí pessoas incoerentes se aproximam de você e você quer culpar a outra pessoa. Nós somos interligados. Tudo dentro de nós está interligado. Então seja coerente. Saiba quem você é, saiba seus valores, cuide dos seus pensamentos, preste atenção no que você fala, sinta isso positivamente, a partir disso você pode agir. Porque se você trouxer essas incoerências e não tomar essas pequenas decisões, depois você vai reclamar. Já diria lá o grande filósofo: insanidade é fazer as mesmas coisas Querer resultados diferentes. querendo resultados diferentes. Então, se você está aí dentro de um relacionamento falido, se você está numa profissão que você já não gosta, se você está com o seu financeiro paralisado, cheio de dívidas, e a gente está vendo o que está acontecendo aqui no Brasil agora, algo precisa ser mudado, uma decisão precisa ser feita. E aí eu te pergunto, qual que é? Né? E a partir disso eu quero fazer uma mudança aqui, que a gente sempre traz uma pergunta, Cid, para você responder. Uma história de resiliência da Cid. Né? A gente está aqui no Resiliência Cast, que é um podcast que traz como a gente ser resiliente. Você quer ser mais resiliente, tenha pessoas de confiança, use sua criatividade, tenha aprendizagem constante. A confiança é um pilar da resiliência, como você trouxe, mas uma história de resiliência da Cid. Ai, vamos lá, uma história de resiliência. É, eu quero a cabeluda, viu? Não vem com uma bonitinha. Ai, já foi tantas dificuldades que a gente não, que eu já enfrentei. Eu acho que começar a trabalhar muito cedo, depois que eu perdi meus pais, né, eu perdi pais muito cedo, perdi minha mãe com 54 anos, meu pai com 52 anos. Você tinha quantos? Eu tinha 12 com um e tinha 20, em torno de ia fazer 20 anos com o outro. Então começar a trabalhar muito cedo, ter determinação, ter resiliência. Você começou a trabalhar como? Qual a primeira profissão? Eu comecei a trabalhar perto de casa numa fábrica de fazer sonda. E aí a gente tinha que montar sondas para entrega hospitalar, sabe. Então era um trabalho de formiguinha mesmo. E comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, Que cidade? em BH. BH. Sou mineira de BH, minha terra maravilhosa. Então eu acho que a determinação, ela começa muito desde cedo, que a gente tem que ter resiliência, sabe. Resiliência para estudar, para começar a ver resultados na vida, porque se você quer ter resultados na vida, você tem que ser resiliente. Então foram muitas dificuldades, dificuldade financeira, dificuldade para pagar contas, para acertar a vida e começar a tomar gosto pela vida, sabe. Enquanto a gente passa por essa fase de muita resiliência. Então eu acho que desde cedo eu criei essa resiliência, assim. Com força e determinação. Força, determinação. E mesmo com medo, eu ia. Mesmo com medo, eu dava o próximo passo. E mesmo sem clareza, eu dava o próximo passo. Então eu acho que isso desde lá de trás, desde de muito nova, eu sempre quis transformar, eu sempre quis transformar minha vida. E eu acho que o conhecimento, ele te faz ter mobilidade social, ele faz você ter mobilidade financeira. Então eu buscava de várias formas, sem clareza. E aí os resultados às vezes eram catastróficos, porque quando você não tem clareza de onde você está, você não sabe onde você vai chegar. Eu acho que muita gente se encontra nesse lugar. Então, mas a resiliência começou desde lá de trás. Se você pudesse dar uma dica para aquela Cid que estava ali, eh, nova, que perdeu os pais lá em BH, que estava começando, e muitas pessoas estão nesse lugar nos escutando hoje, Sim. sim? E você pudesse dar um conselho, o que que você falaria? "Ah, para de consumir esse conteúdo ruim, olhe para as coisas que têm importante". Qual que é o caminho que hoje você sentiria que seria mais fácil para uma pessoa seguir para chegar onde você chegou hoje? Uma Ima coisa que foi muito importante, desculpa, você quer? não, 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 pode seguir. Uma coisa que foi muito importante,
eu comecei a perceber as histórias que eu me contava. O que você dizia para você mesmo. Porque Repete a isso, gente porque eu acho que isso é muito importante. eu comecei a perceber as histórias que eu me contava. Então não foram as pessoas que me falaram, eu comecei a perceber o meu discurso interno qual que era. E eu vi que era um discurso interno, muitas vezes, de sofrimento, de vitimismo, de preocupação, de ansiedade, de inferioridade. E aí eu fui pegando todas essas histórias negativas, porque eu já tive história de abuso sexual, minha primeira relação foi um abuso sexual. Eh, então, histórias de ser vítima dos problemas, ser vítima da sociedade. Eu comecei a pegar todas essas histórias que eu me contava, de não falar em público, de timidez, de todas elas, e comecei a dar um desfecho diferente. Eu comecei a me contar uma história de vitória. A partir do momento que eu peguei todas as histórias e coloquei, vitória nelas e a decisão de dar o próximo passo, a minha vida começou a transformar. É, Mas a gente tem que prestar atenção no que a gente está se contando. Você está se contando uma história de força ou está se contando história de fraqueza? História de vitória ou história de sucesso? Você está contando história de saúde ou de doença? De pobreza ou de riqueza? Então eu comecei a ver o que eu me contava. Aí você vai começando a achar um tanto de crença limitante que você tem dentro de você, que são elas que estão fazendo você ter o resultado que você tem hoje. E aí fui vendo. E aí, à medida que eu subi numa crença, eu falo: "Opa, essa crença aqui não me favorece chegar no lugar que eu quero chegar". E aí eu fui me autorresponsabilizando. E deixei também de tirar uma responsabilidade que foi muito importante, de Deus. Todo mundo fala: "Ah, se Deus quiser. Ah, Deus vai prover minha vida. Deus vai fazer isso acontecer. Deus vai". Aí eu vi que quando você não vai para ação, esquece, esquece. Deus é uma energia, é uma frequência, é uma entidade super, eu creio demais. Deus em primeiro lugar, depois disso quem está criando tudo são as mentes humanas. Então, a gente tirar essa responsabilidade de Deus e fazer o nosso todos os dias. Aí ele te ajuda. Aí tá disponível, mas aí você precisa agir. você tem que agir. E para você acessá-lo, você também tem que agir. Então foi quando eu fui para o campo da ação e parei de contar história que me enfraquecia, que me vitimizava, parei de me contar essas histórias. Então, a pergunta que a Cid está deixando aqui, acho que ficou clara. O que que você vem dizendo para você mesmo? Qual que é a história dramática de vitimização, de coitadinho de mim, de mimimi, que está te fazendo você repetir as mesmas histórias e os mesmos caminhos? E o que eu aprendo aqui também com a fala da Cid é: a história sempre tem dois lados, Sempre. né? Para que lado você quer olhar? Para que lado que você quer olhar? Para o lado cheio, para o lado do copo meio cheio ou para o copo meio vazio? Eu sempre falo assim: você está fugindo da pobreza ou indo em direção à abundância e à riqueza? Você pode alcançar o objetivo das duas maneiras, vão te levar a algum lugar, mas uma com sofrimento, com doença, com tristeza, e a outra com alegria, com prosperidade, com pessoas de mentalidade parecida com essa, de crescimento, vão aparecer na sua vida, né? Então fica essa reflexão. Sim, sempre. Né, de qual é a história que você está contando para você mesmo. E qual que é a história que você quer se contar lá no final? Essa é a mais importante. Qual é a história que você quer contar lá no Lá no final? final, é uma história de vitória? Ou você quer ficar continuando com essa historinha? Você quer continuar sendo Você se visualizava já onde você está então? total, total, porque na verdade se você não se visualiza, como que você vai chegar? Você tem que o seu cérebro tem que entender, o seu corpo tem que entender, você tem que ver aquilo de alguma forma, senão você não tem como chegar. E aí através da repetição, Repetição, repetição cura. consistência. Consistência, repetição de bons hábitos, com clareza, cura qualquer coisa. Qualquer coisa. Por que você acha, Cid, eu tenho uma resposta, mas eu gostaria de escutar a sua e depois eu posso dar a minha, que as pessoas elas continuam num estado de sofrimento e mesmo sabendo que está ali, que está ruim, elas continuam presas lá. Eu vejo que é muito uma questão de a pessoa vai se acostumando, a gente acostuma tanto com o que é bom com o que é ruim. Por quê? A gente aprende
a viciar o nosso corpo a sentir exatamente, é como se fosse um corpo viciado em querer aquela mesma droga sempre. Então, na verdade, enquanto você não muda quimicamente o seu corpo, como que a gente muda quimicamente? Pensando certo, sentindo correto, secretando substâncias químicas no nosso corpo correto. Enquanto você não faz isso, você vai voltar nos padrões antigos dos mesmos resultados, da mesma forma de pensar, de querer, de agir, enquanto você não faz essa transformação, quimicamente falando. E aí te dá um hábito, você vai para os mesmos comportamentos. Eu falo sempre que a galera tem um medo do desconhecido. É, E o desconhecido apavora, né. Já tô tão acostumado com aquela dor, já tô tão acostumado, com aquele sofrimento que tá tudo bem, prefiro ficar aqui do que me desafiar a fazer algo diferente, por medo do julgamento, medo da crítica, medo do que: "Ah, vão falar de mim", né. Eu posso contar a história, quando eu criei o Resiliência Humana, quem que foi a primeira pessoa a criticar, você sabe, não? Meu você pai, não? meu pai. Seu pai? Falou assim: "Você é maluco de criar algo, psicologia é coisa para maluco, não serve para nada". E foi o primeiro não que eu recebi na minha vida, Não de uma autoridade, de uma né. autoridade, mas mesmo assim eu continuei e falei: "É algo que está fazendo sentido para mim, está me dando uma química diferente, uma sensação, é Desconhecido bom. bom", e a partir disso eu comecei a trilhar isso e enfrentei. Eu lembro que esse é o espaço do Resiliência Humana, a gente está aqui no Itaim Bibi, em São Paulo, para quem quiser visitar, fica um convite, a gente tem um estúdio aqui, a gente loca o estúdio, a gente tem outras salas, e eu lembro que a primeira vez que eu trouxe meu pai aqui, ele falava assim: "Pra quê?". Agora eu trago ele aqui, ele chora de emoção e ele fala: Trabalho bonito. Obrigado por não ter me escutado", né. Então, às vezes, a crítica vai vir até de pessoas, o julgamento e esse pra te não tirar desse lugar de Na sofrimento. maioria das vezes, a crítica vem dos mais próximos. É isso aí. Então aí você tem que tomar cuidado e não deixar se sugestionar e não dar o próximo passo. Foi o que você fez, né, não foi por isso que você não deu o próximo passo. Eu sou taurino, sou bem teimoso, Erra, né. e Erra quando errado. eu quero sou Vai. bem parecido com você, quando eu coloco algo na cabeça, enquanto eu não alcançar aquele objetivo, eu não sossego, né. E vão ter adversidades, a gente tem que ter flexibilidade, ter pessoas que compactuam dos nossos mesmos valores ao nosso lado, para fazer isso, que nem a gente estava conversando lá na sala. Vamos unir a sua mente com a minha mente, não vou falar as outras mentes, mas já já vocês vão saber para a gente fazer isso acontecer. Sim. Então, eu sou uma pessoa muito disso, que quando os valores batem, as ideias batem, a frequência bate, e é isso que você tem que prestar atenção. Será que você está ali andando com uma pessoa que só está falando: "Não faz isso, você errou, não é desse jeito". Isso é muito O importante, ambiente é né. muito importante, a Extremamente ambiência, importante. talvez você tenha que mudar e caminhar para outro lugar e fazer a sua vida ser mais diferente, porque é isso, às vezes a crítica vai vir das pessoas mais próximas. É, Você teve críticas muito fortes, próximas? sempre. Quem não, né? Acho que quem não. De pai, de mãe, de irmãos, de professores, que normalmente vem dessas pessoas que são autoridades, né, e a gente ainda não tem uma personalidade tão firme, você deixa eu entrar no coração, ferrou. Então, assim, ou entrar no ouvido e sair no outro, mas eu tive. De marido, a gente tem, não tem jeito, né. Se você pudesse dar uma dica para quem está nos escutando, nos assistindo aqui, a nossa audiência, de 5 passos para você sair do estado de sofrimento e começar a colocar uma ideia para andar, o que você falaria para essa pessoa? Aqui é de no chocolate mesmo, já não tem nada combinado, tá? Eu tô provocando mesmo, porque eu sei que as pessoas do Resiliência Humana vêm aqui querendo soluções, eles querem o pozinho do pilim-pim-pim, né, Sim. fazer pum, aconteceu. Mas você, como uma grande estudiosa, quais seriam as dicas que você daria? Primeira coisa, ter clareza do que você quer nos vários campos da sua vida. Começar a definir suas metas e seus objetivos financeiro, profissional, saúde, pessoal e começar a ter clareza, porque quando você tem clareza, tudo muda. Seja intencional em tudo que você fizer, absolutamente tudo. Se planeje para você ter mais sucesso no que você quer. Se prepare um pouco. Vá, mas vá mesmo se você tiver com medo, vá, não deixe de fazer.
mas vá com uma coisa diferente dessa vez. Vai sentindo alegria e sentindo gratidão em cada passo que você der. Por mais que a situação esteja difícil, outros campos vão se abrir. Não tem jeito, outros campos se abrem. E o resultado vai ser completamente diferente. Faz com amor, faz com alegria, faz com pensando, não pensando só no lucro, mas é pensando na transformação que isso vai trazer tanto para a sua vida quanto para a vida de muitas pessoas. Tenha significado no que você vai fazer, tenha propósito no que você vai fazer. Não tem jeito de dar errado. Então, mas começa tudo com o quê? A definição da sua meta, a definição do que você quer. Que aí você vai, com muito mais inteligência, traçar os passos. E a cada escolha diferente que você fizer, um campo se abre. Eu gostei muito do que você falou da intencionalidade. Que tal? Não saia da cama sem intenção nunca mais. Você tem que ter intencionalidade da hora que você acorda, da hora que você dorme. Seja intencional em tudo que você fizer, mas as suas intenções, elas têm que estar alinhadas com os seus objetivos que já foram traçados. O que tiver fora disso daí para você fazer é não sem culpa. E porque a gente tem que estar, muitas vezes a gente foge do que a gente tem que fazer, Amush. Eu preciso ajudar fulano a fazer isso, fazer aquilo. Na hora que você olha para trás, tem um tanto de coisa sua que você não fez. Então, seja intencional e todas essas intenções, elas têm que estar em consonância com os seus objetivos que você já definiu ali, das mudanças que você quer na sua vida. Não tem jeito de acontecer de um jeito diferente. E faça com alegria, com gratidão, com amor, que você vai ver outro campo de possibilidades se abrindo e outros resultados. E a gente vai ganhando, o que eu falei, Corpo, posturas. postura interna. E não tem jeito. E isso feito um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, um ano. Que é isso? Isso começa a fazer parte de você, vira um estilo de vida. Aí acabou, aí é ponto. Eu quero dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem sobre intencionalidade. Imagina que você quer emagrecer. Sim, eu quero pesar 95 quilos. Se eu vou para academia reclamando, chutando, falando que saco, a intencionalidade nisso vai dar um bom fruto? Não. Imagina que eu vou preparar minha comida, vou falar: "Vou ter que comer essa salada, esse pepino, essa coisa", essa sua postura interna, essa sua força que nasce lá de dentro, se ela não vier com algo muito com uma energia e uma frequência alta, você vai paralisar e não vai cumprir aquilo, você vai parar no meio ou às vezes nem começar. É. Né? Então você, como a Cid disse, tem que ter ali um projeto claro. Eu tenho que pesar 95 quilos. Como é que eu faço isso? Me alimentando, tirando o açúcar, o carboidrato, sem o álcool. Fazendo minha marmitinha e levando minha marmitinha para onde eu for. E feliz de estar levando sua marmitinha, É. né? E a partir disso, cozinhar com alegria e Alegria. preparar esse alimento com gratidão, né? Eu tenho um grande amigo que ele fala assim, ele é dono de um grande restaurante aqui em São Paulo, inclusive ele ganhou o prêmio agora 2023, 2024, 2025 como um dos melhores restaurantes de São Paulo. E eu perguntei para ele assim: como você faz uma boa comida? E ele falou assim: uma boa receita, bons ingredientes e muito amor. E muito amor. É. Que é essa intencionalidade É. de colocar ali o seu melhor, uma frequência boa na comida. E a gente teve até um projeto, inclusive ele está no Resiliência Foods, daqui a pouco vai sair aí para você, de que ele queria cuidar do solo, cuidar da região já com amor, cuidar da plantação, do cuidado do legume, do alimento que ele ia colocar no restaurante dele, por esse alimento já vir com tanta intencionalidade, com tanta postura e gratidão, com tanta aceitação, que a hora que a pessoa come a comida, é aquela explosão, porque ele não está sentindo só o sabor, está sentindo a energia, a frequência. Então a intencionalidade vem desse sentido, de você colocar ali o seu melhor naquilo que você está fazendo. Tinha um outro grande mestre que ele falava assim: não guarda cartinha na manga, jogue sempre suas melhores cartas naquilo que você está fazendo o tempo todo. E é nesse sentido, né, Cid? O tempo inteiro. Se a gente entender o tanto que a gente interfere na nossa vida em não pensar positivo, em não fazer com amor, em fazer às vezes com raiva, às vezes você está interferindo tanto no resultado daquilo que você está se propondo a fazer,
Quando a gente entende que na etapa zero ela já tem que sair com alegria, com gratidão, com amor, com o melhor que você tiver, que o resultado vai ser um resultado estratosférico, você para de fazer as coisas reclamando, preocupando, com raiva, brigando, enfim, Esse é o mal tudo da humanidade, né. Qual é o é mal da humanidade? Reclamar? reclamar. Criticar, julgar? Reclamar, procrastinar, deixar de fazer, julgar o outro, tá sempre em julgamento, porque tudo emite uma frequência. Absolutamente tudo que a gente faz, fala, pensa, sente, emite uma frequência. Tudo tem um campo de inteligência, tudo. Se você fala assim de reclamar, de brigar, de fofoca, tem um campo de frequência ali. Se você fala de amor, gratidão, alegria, inovação, entusiasmo, criação, tem um campo de inteligência, de frequência ali. Então tudo na verdade são escolhas e a gente quem não entende a questão de frequência e de energia e acha que é conversa, tá dando um tiro no pé, porque tudo, absolutamente tudo é energia, é frequência. Né, e tem que subir essa frequência. Total, total. O nosso dever aqui é subir a Como subir frequência. frequência? A gente pode subir toda hora. Você começa a ver pelos resultados que você anda tendo, os pensamentos que você anda tendo. O que que você está pensando? Você está pensando coisas edificantes ou coisas que estão te reduzindo sua potência, reduzindo a vida, reduzindo a forma que você quer viver? A primeira coisa que a gente faz para mudar a frequência é ver o que que a gente está falando e o que que a gente está pensando. Para falar, primeiro a gente pensou. Então, quando você começa a pensar de uma forma muito mais adequada, coerente, com coisas que vão te elevar, você também está elevando os seus sentimentos, você está elevando as suas realizações. Então, o primeiro grande segredo para mudar a frequência é pensar o mais alinhado possível com bons resultados. Eu gosto muito de falar assim: aceitação, gratidão, harmonia, estar a serviço, ajudar as pessoas, cuidar das minhas ações, cuidar da minha postura interna perante as minhas ações, que é isso que a gente acabou de falar da intencionalidade. Cuidar, eh, nutrir meu coração de coisas boas. Sim, sempre. Né, ambientes positivos, rituais, adoro rituais. Muitas pessoas falam: "Ai, a rotina é chata". Não, a rotina te traz liberdade, Total. tá. Quando você faz todas as suas coisinhas que você tem que fazer, chega uma hora do dia que você falou: "Já fiz tudo, e agora eu posso fazer o que eu quiser". É ao contrário de vocês que fazem tudo o que você quiser e depois reclama É. do que, "Ai, tenho que fazer isso, que saco". Não, nós somos seres humanos e seres humanos são feitos de recompensa. Para de se dar recompensa, Seres de rotina. né, de disciplina, É. né. Se você fizer todo dia, dar um passinho por vez, talvez você chegue mais rápido que uma pessoa que deu um sprint e já É o cansou. simples bem feito. É isso aí. É o simples bem feito que leva a resultados astronômicos, que leva ao extraordinário, ao sobrenatural, o simples bem feito. Cid, mais uma pergunta para você, assim, para a gente já encaminhando aqui, porque senão a gente vai ficar horas conversando, tá muito bom esse papo e a gente vai fazer muito uma outras vezes. Se você tivesse à frente de Deus, e Deus falasse com você: "Estou a seu serviço", o que que você pediria a Deus? Olha, excelente pergunta. Eu converso com ele todo dia, Eu também converso tá, é meu pai, eu converso com ele também. e outro dia em comunhão total com ele me falou: "Se você tivesse tudo à sua mão, o que que você gostaria?" E eu foi uma resposta muito maluca que eu dei, né, mas eu queria escutar a sua, depois eu falo a minha, para não trazer viés em cima da sua. Ai, eu converso tanto com ele, eu sou tão agradecida a Deus, eu acho que ele é tão foda, tão potente, né, com tudo. Vamos lá, o que que eu pediria para Deus? Para ele continuar me dando clareza e abrindo todos os caminhos por onde eu vou chegar. E para que a missão que ele tem para mim, eu faça ela com a melhor vibração, a melhor potência, a melhor Sidiane que tiver dentro de mim. E ele comigo do meu lado, porque eu sei que ele está em tudo que a gente faz. Né, o que eu pedi e cheguei em contato com Deus foi que todo mundo descobrisse quem realmente é e não, ficasse se comparando com os outros e assumisse a sua singularidade, sua raridade, né. O que eu venho fazendo dentro do trabalho do Resiliência é
falar que cada um desse planeta é único e um precisa do outro, e se a gente só vai vencer se todos estiverem juntos, Sim, com amor, com compaixão, com respeito e gratidão. sim. Então, esse é o trabalho que o Resiliência Humana vem fazendo, de unir pessoas para despertar o melhor do outro em cada um, e isso pode ser replicado a cada vez mais. Porque não adianta nada eu ser tão bom, saber de tudo, ter todo o dinheiro e as outras pessoas. Quando você chegar num nível, você vai entender isso e vai ver que não tem nada a ver com você, tem a ver com toda a conexão, Total. né? E a partir disso a gente ser uma pessoa muito mais tranquila e estar a serviço da vida. E melhorar, né, eu acho que a nossa função aqui é ser a nossa melhor versão. E aí quando você começa a já sentir que você está melhorando, sendo a sua melhor versão, você passa a querer compartilhar para que as pessoas também sejam as melhores versões. E não é realmente comparar, porque quando você começa a comparar, você entra em conflito e sofrimento, porque cada um tem sua singularidade. Mas a gente tem que ser a melhor versão, fazer do melhor jeito que a gente puder, tudo que a gente vai fazer. E o lance do compartilhar, você vai melhorando primeiro a sua casa, depois no seu trabalho, depois na igreja onde você frequenta, depois a sociedade, a comunidade onde você está. Quando você vê, várias luzes estão acesas. Então, assim, a gente tem esse dever aqui. E quem está visando só lucro, visando só o próprio umbigo, está olhando errado para a vida. Ontem eu vi um vídeo de você falando isso que foi muito legal, de uma mãe ensinando um filho que eles eram em 3 filhos, mas aquele filho reclamava que ele recebia menos amor. Não é, tem disso aí, eu sou caçula, eu já passei por isso de um e aí foi muito legal como essa mãe estava explicando. E ela acendeu 2 velinhas, uma do lado da outra, e falou assim: "Quando o seu irmão", não vou lembrar o nome dos filhos, mas quando o João nasceu, o amor do papai e o amor da mamãe acendeu o amor do João. Quando nasceu a Maria, o amor do papai e o amor da mamãe acendeu uma outra velhinha, tá aqui. E quando teve o amor do Pedro, o amor da mamãe, e aí depois ela juntou todas as 5 velas e formou uma chama gigante e falou: "O amor aqui não é um que tem mais pelo outro, é o nosso amor um pelo outro que vai fazer essa chama crescer", né. E tem uma outra metáfora que eu gosto de usar muito, que é: acende um fósforo único dentro de uma caverna, vai iluminar um pouquinho, mas se você e eu acender 2, vai iluminar mais um pouquinho. 3, 4, 5, né, a partir de um monte, vai iluminar essa caverna inteira. Então que juntos a gente possa iluminar as pessoas e cada um dentro do que tem de melhor, acide com essa força, essa determinação, essa garra, essa clareza, essa consciência e essa mudança de mentalidade, e contribua muito aqui para o Resiliência Humana. Quero te agradecer, Cid, por Obrigada. isso. Foi um super prazer. A gente sempre termina esse podcast aqui abrindo as câmeras do Resiliência Humana para você mandar uma mensagem, fazer um convite e que fique dentro do que você quiser. A audiência é toda sua. Obrigada, foi um prazer estar aqui, Amush. Eu queria falar para você que está nos assistindo, nos vendo aqui, não desista de você, tenha clareza, seja o seu maior projeto de vida mesmo, porque vale tanto a pena. Eu vejo a Cidiane que eu sou hoje e a Cidiane que eu lá de trás, e eu falo, valeu a pena cada dor, cada fracasso, cada coisa que você viveu, porque te deixou muito mais forte. Então, o meu conselho é: para e dá uma olhada nas histórias que você está se contando e corrija essas histórias. Crie histórias agora para que você seja o seu caso concreto de sucesso. Para de ter case de sucesso do outro. Seja o seu maior case de sucesso, porque aí a vida começa a valer a pena. Eu quero agradecer, muito, muito, muito bom. Muito obrigado. Em breve a gente vai estar aqui de novo. Eu quero agradecer a todos que estão aqui. Compartilha, divulga, segue a gente. Fala suas redes sociais, esquecemos de falar disso. Pois é, Cidiane, underline, Alvarenga, Instagram. E o TikTok, Cidiane, underline, Alvarenga. Tá aí, a gente vai também colocar aí para vocês, a gente vai divulgar. A Cid vai estar muito mais presente agora no Resiliência Humana. Muito mais coisas legais lá, para abertura de consciência, para registrar coisas novas na mente, materializar de uma forma diferente. Vai ser um prazer ter vocês lá. É isso aí. Muito obrigado, a gente se vê em breve.
Até logo.